Um famoso programa open source agora está impondo uma licença aos seus usuários. Um recurso que está há 5 anos em desenvolvimento finalmente vai chegar ao Gnome. As polêmicas no kernel Linux não param e um produto que está marcando a história está fazendo aniversário. As notícias sobre IA estão te deixando perdido e você já nem consegue mais saber onde vai caber tanta IA assim no mundo. Pois eu tenho uma ótima notícia para você, graças ao apoiador desse episódio, a NVIDIA. O evento mais importante do ano para quem curte tecnologias relacionadas com IA está chegando. No próximo dia 17 de março de 2025, começa a conferência GTC, com um tradicional keynote do CEO da NVIDIA, Jensen Huang, que vai ocorrer no dia 18 e será transmitido online. No NVIDIA GTC, você vai saber de tudo de mais moderno relacionado com IA generativa, agentes de IA, computação acelerada e muitas outras aplicações do mundo real para essas tecnologias tão fantásticas. Se você é um pesquisador, um estudante ou é só um entusiasta, o NVIDIA GTC é o lugar para você aprender de verdade essas tecnologias que já estão mudando o mundo à nossa volta. Clique no link aqui da descrição desse episódio para se inscrever gratuitamente. Senhor Raul Craveiro, me diga, você já imaginou alguma vez que um dos programas que é mais, como eu posso assim, vocais em falar a respeito de liberdade ia colocar um termo de uso para os seus usuários? O que você achou dessa mudança do Firefox? Olha, honestamente, eu achei um susto, confesso, porque, né, dado todo o cenário, né, de navegadores, onde é basicamente, tipo, Chrome dominou, né, tipo, tá o Firefox e tá o Safari ali bem pequenininho dando um soco no gigante. Infelizmente temos que aceitar que o Chrome ganhou, dominou, tipo, Sim. hoje em dia tudo é aquele meme, né, tipo, você tá vendo isso aqui? Tudo é Chrome. É bem isso hoje em dia o cenário. E aí, tipo, tanta coisa que o Firefox precisa fazer para tentar minimamente brigar de frente, e a primeira coisa que eles fazem é colocar um termo de uso. Não colocou web app, não colocou, tipo, não melhorou o desempenho. Ai, tem tanta outra feature, já até me foge na cabeça. É que o web app é um negócio que me irrita de não ter. É um negócio um pouco pessoal comigo. Mas, tipo, aí, tipo, já não tem muita coisa que precisa. Aí do que tem, eles vão lá e colocam um termo de uso. Que justamente a galera que ainda usa o Firefox até hoje, geralmente a galera que é mais envolvida com a questão de privacidade, porque ele é muito popular dentro de ambientes Linux, né? Porque ele vem por padrão em, sei lá, 99% das distribuições. Os termos de uso, eles são comuns em todos os softwares. Isso é quem usa qualquer programa open source, querendo ou não querendo, está aceitando um termo de uso. É que muitas vezes o simples fato de você utilizar o software já implicitamente implica que você aceitou os termos de uso. Que é o que muita gente não entende, né? Muita gente tem dificuldade em aceitar. Tipo, a pessoa está no YouTube, que é uma treta que volta e meia aparece lá no nosso fórum, né? A pessoa está no YouTube assistindo pelo plano gratuito, alguma coisa assim, e reclamando horrores da plataforma. Ah, eles não podem fazer aquilo, eles não podem fazer isso, anúncio, coleta de dados. Cara, tá nos termos de uso. Se você não É. concorda, o certo seria você não usar. Tinha muito disso no Facebook, que o Facebook mudava alguma coisa nos termos de uso e as pessoas inventavam uma história de que você tinha que postar no seu perfil. Eu não concordo que o Mark Zuckerberg use as minhas fotos pra isso, aquilo, outro. Sim. Não adianta, a partir do momento que você cria a sua conta e você clica naquela caixinha, eu aceito os termos de uso, você aceita os termos de uso. Eu entendo você não concordar com algumas coisas, você reclamar de algumas coisas, você ser vocal quanto a isso. O máximo que pode acontecer, se tiver alguma coisa ali no termo de uso que é legalmente ilegal, digamos assim, aí você pode tentar entrar com processo, alguma coisa assim, mas é outros 500. Tem uma rede social que você acha que ela é predatória, que ela é tóxica, que ela não traz nenhum conteúdo que preste. O melhor que você pode fazer é você não instalar e você não incentivar ninguém a instalar. Tipo, isso é minha opinião. A melhor maneira de você lutar contra coisas que você considera abusivas é, primeiro, você não dar ibope para isso. Segundo, você apoiar coisas que você acredita que são mais alinhadas com os seus valores. Então, o Facebook é tóxico, o Twitter é tóxico, beleza. Usa outra rede que você julga que é mais saudável. Sim. Usa fórum, sei lá, ou cria um grupo no Signal,
alguma rede que você considera que seja mais alinhada com o seu viés moral, o seu direcionamento moral. Não estou querendo aqui implicar o que é certo, o que é errado, nada nas questões políticas, mas a realidade é, a gente vive num mundo capitalista e as empresas, elas querem dinheiro. Logo, você estar ali movimentando aquela rede social está dando dinheiro. Você pode estar falando bem, você pode estar falando mal, você está dando dinheiro para a empresa. Então, para ela vai ser aquele sinal de está dando certo. A gente vê muito isso no Threads, porque o Threads, o algoritmo do Threads particularmente, ele dá muito incentivo para polêmica. Assim, é puro ódio das coisas mais bestas, das coisas mais sérias, mas é o que engaja e é o que tá dando dinheiro para eles. Se você não concorda com aquilo, não usa, porque ele vai ver, nossa, não estão usando ali. Por que não estão usando? Ah, porque colocou um termo de uso. Ah, porque estão usando meus dados pessoais para vender anúncios, para treinar IA, que seja. Assim, obviamente, quando a gente fala nível pessoal, não dá nada uma pessoa não usar. Mas quando a gente fala como um grupo de pessoas, isso pode ter um impacto. Ao mesmo tempo que eles eram muito vocais em ser militantes, em ser engajados, eles também tinham esses acordos comerciais com empresas que são, né, o oposto do que eles buscam representar. Então, é aquele negócio, né? É difícil, é complexo de discutir. Eles vêm tentando achar formas de manter essa postura militante, essa postura engajada, mas Uhum. talvez de outras formas saudáveis, o que está levando a essa tentativa de diversificação de produtos. A Mozilla, provavelmente, ela já até merece uma página, tipo aquele cemitério do Google, porque o que já eles começaram de projetos, eles mataram de projetos ao longo do tempo, tentando achar uma forma de fazer o projeto ganhar dinheiro, não está escrito também, né? Talvez vocês se lembrem do Firefox OS, dos dispositivos mobile com Firefox, né? Só para citar dois que são bem famosos. Né? Ela tá tentando desesperadamente arranjar alguma outra coisa que não seja necessariamente o navegador para conseguir, né, lucrar ali em cima. Não tá conseguindo, pelo menos até agora. Agora ela tá indo pro caminho que eu acho que é o que ninguém queria, que é o caminho do anúncio. Mas e realmente tem toda essa dualidade, porque quem ela mais critica é quem tá mantendo ela de pé. Porque se pegar lá os dados eu não sei exatamente os números, mas, tipo, os valores, né, do que entra de dinheiro na Mozilla, tipo, mais da metade é o contrato deles com o Google. Então, tipo, Sim, sim. como que você pode criticar quem tá sustentando você e esse viés, sabe? Como você pode garantir que você realmente vai contra tudo isso se você está recebendo dinheiro exatamente disso que você vai contra? No termo de privacidade, por exemplo, do Mozilla, do Firefox, eles dão alguns exemplos de como que eles usam as suas informações. Então, é um documento bem extenso, mas 4 pontos que são destaques assim desse documento do termo de privacidade, que faz parte do termo de licença que você aceita, eles vão usar os seus dados para poder fornecer funcionalidades de pesquisa e aprimorá-los. Uma outra forma que eles vão usar os seus dados também é adaptar o Firefox às necessidades do usuário, para poder fornecer o Firefox. Esse aqui, ele é meio complicado, mas ele meio que está relacionado com a parte de cima, porque eles vão precisar, de novo, entender o público para poder entregar um Firefox alinhado com as necessidades do público. E para finalizar, o quarto tópico que eles destacam lá no sistema de privacidade é que eles vão processar seus dados para poder fornecer conteúdo e publicidade relevante na página de nova aba do Firefox. Mas assim, já em todos os lugares a gente já tá recebendo anúncio. Aí ele vai lá numa ferramenta que é focada em privacidade ali, que tem aquele público, né, mais, né, ferrenho com essa questão de privacidade e vai colocar, tipo, eu vou usar seus dados para te dar mais publicidade. Não tem como isso ser bem aceito, sabe? As pessoas não vão gostar. Não vão gostar. De resto, aqui das outras coisas, eu até entendo, porque realmente é muito difícil você fazer um software no escuro. Talvez a maneira como eles mostraram isso pro público, talvez tenha sido meio tipo, tipo, chegou num dia, toma aqui, agora tá no termo de uso. Talvez tinha que ter dado aquela maciada ali, não sei o que, explicado porque talvez fosse mais bem aceito. O que acontece, senhor Raul Craveiro, se você não quiser aceitar o termo de uso do Firefox? E o que o termo de uso fala relacionado com isso? O que você pode explicar para o nosso público disso aí? A questão é que se você não quiser aceitar, você não vai usar, né? É meio que isso.
Eu acho que a grande questão, assim, eu não sei se isso está válido a partir de próximas versões do Firefox, realmente essa questão eu não sei como funciona. Mas eu imagino que ele vai funcionar num molde, tipo, sei lá, que o YouTube funciona. Você não tem uma caixinha lá, eu aceito os termos de uso, e se você não marcar, o site fecha. Ele basicamente leva em consideração, se você está usando o site, você está sujeito aos termos de uso. Imagino que o Firefox funcione no mesmo molde, tipo, se você está dentro do Firefox usando, você legalmente está sujeito aos termos de uso. Você pode até não aceitar e continuar usando, mas pode ser que em algum momento, se você não aceitar, o Firefox pode se recusar sim a permitir que você continue utilizando o software, e aí você vai ter que recorrer a forks ou a outros navegadores. Durante muito tempo, não sei se você lembra, Raul, o Debian tinha um fork do Firefox, que chamava Iceweasel, que o Debian fez esse fork, o projeto Debian, porque o Firefox registrou legalmente a marca Firefox e ela passou a ter copyright. E aí, como o projeto Debian tinha na época umas restrições muito fortes com a redistribuição de marcas, de copyright, essas coisas assim, eles falaram, ok, então a gente tira tudo que é Firefox, tudo que é marca registrada do programa e a gente distribui com outro nome aqui. É o Firefox, tem só que, né? É outro nome, outro logotipo, então a gente escapa dessa armadilha de copyright. Eu assisti uma live do Jorge Stravacas, que é um dos desenvolvedores do Gnome, falando sobre o This Week in Gnome. Ele falou, né, ele fez uma explicação bem ampla sobre o triple buffering, que finalmente, depois de 5 anos, um monte de refatorações e um monte de discussões e tretas na comunidade, finalmente o código foi mesclado e vai chegar junto com o Gnome 48. Você já pode testar isso no Gnome OS, por exemplo, caso você, né, seja mais apressado, mas para os restos dos mortais que usam lançamentos estáveis, você vai ter que esperar chegar o Gnome 48 para poder testar. Mas ele fez uma explicação assim muito boa de como funciona, né, por trás dos panos ali no Gnome, como que ele faz o pedido da tela para desenhar, como que ele recebe, e que o triple buffering basicamente vai acelerar esse processo, né, entre ele pedir informação do que está na tela, ele receber, ele exibir e fazer esse pedido de novo, que parece ser um negócio extremamente complexo, mas isso funciona em menos de um segundo. Então, tipo, a gente tá falando aqui Sim, enfim, de coisa de louco. Milissegundos, né? Então, e realmente vai ficar muito mais rápido isso. Então, é mais uma ferramenta que está chegando para melhorar desempenho, né, no sistema. No Gnome foi adicionado um código para triple buffering dinâmico, o que quer dizer que quando não houver a necessidade de quadros extras sendo processados, ele vai funcionar com o buffering normal. Então ele não vai consumir mais memória, não vai consumir mais energia, a menos que seja necessário. Mas uma coisa que vale a pena citar também é que o triple buffering ele não é bom só para jogos, né, Rob? Porque muita gente vai pensar assim, para jogos tal, eu não jogo, então isso para mim não faz diferença nenhuma. Mas não, isso vai ser bom para muitas coisas, né? Para diminuir lag de monitor, diminuir o input lag, né? Que é quando você movimenta o mouse ou aperta alguma coisa no teclado e o monitor não responde com a rapidez necessária porque a sua GPU está ocupada ou está esperando um ciclo, enfim. Uma parada que eu vi muita gente comentando, acho que até a gente já deve ter falado isso em algum momento, não duvido, é por que demorou tanto, né? 5 anos. 5 anos de briga, de desenvolvimento tal, para as coisas entrarem, sendo que, em tese, o primeiro merge que foi solicitado, né, o primeiro código que foi enviado, que foi até por um desenvolvedor da Canonical, se não me engano, em tese aquele merge já funcionaria. Já teria lá 5 anos atrás um triple buffering funcionando no Gnome. Mas, de novo, essa é uma explicação que eu só sei porque eu vi na live do Jorge. Eu vou mesclar um pouco do que ele falou com o meu próprio entendimento do projeto Gnome. O Gnome ele tem um jeito dele de fazer as coisas. O projeto Gnome eles têm o Gnome Way de existir. Então, para que o triple buffering funcionasse de acordo com o que o Gnome acredita, né, os desenvolvedores que estão ali por trás das decisões, da maneira como o sistema funciona embaixo do capô, para que isso pudesse entrar dessa forma, o patch que foi oferecido lá atrás simplesmente não era aceitável. Então, por isso que demorou tanto, por isso que teve tantas refatorações,
Porque para o triple buffering funcionar, tinha que mexer na forma como o Mutter, que é o compositor de janela, se não me engano, do Gnome, trabalha, tinha que colocar um monte de outras tecnologias relacionadas com protocolos, com gestão de memória, com cache. Então, teve que ter toda uma engenharia dentro de como que o Gnome mostra as coisas na tela, para que aí sim, colocando o código do triple buffering, as coisas funcionassem como deveria funcionar. Então não foi só assim, não quero botar esse patch aqui porque eu quero fazer as coisas do meu jeito. Não, existem motivos técnicos. As pessoas podem concordar ou não concordar com esses motivos técnicos. Só que, assim, como o Gnome, assim como a maioria dos outros projetos, são projetos voluntários, e os desenvolvedores ali não têm um chefe, por assim dizer, né? Eles conversam entre si e tomam as decisões, é meio que ok. É a gente que vai fazer. Se a gente acha que não tá do jeito que a gente queria, a gente não vai fazer. Outra coisa que a gente conseguiu ver com o George também, que ele já comentou disso, é no próprio projeto do OBS, que ele também desenvolve ali algumas coisas no OBS. E ele também falou que para trazer alguns dos lançamentos do OBS, e o OBS, né, ele é empacotado em Flatpak de maneira oficial, então eles tiveram que trabalhar algumas coisas no Flatpak, tipo, de maneira upstream, para poder trazer acho que principalmente aquela questão do portal de USB, se eu não me engano. Então, tipo, teve que trabalhar no Flatpak para trazer coisa nova pro Flatpak, que é por conta disso que teve o lançamento do Flatpak 1.6. Porque aí, tendo isso no Flatpak, eles conseguem integrar um negócio no OBS, e aí tem uma nova versão com novidades. Então, tipo, são vários projetos que saem ganhando também por conta disso. Mesmo que você não use OBS, você ganhou vantagem em cima do Flatpak por causa do OBS. Mesma coisa no Gnome, sabe? Outras coisas que chegam por causa do Triple Buffer. E agora a gente tem, de fato, Triple Buffer. E, gente, se vocês quiserem testar no Gnome OS, beleza. Mas lembra que o Gnome OS é só pra testar. Não vai inventar de usar o Gnome OS no dia a dia. O Gnome 48 já chega agora em março. Em abril já tem novo Ubuntu. Logo tem novo Fedora, que vai sair com o Gnome 48. Até o Debian vai ter Gnome 48. Então, segura. Antes de eu fazer esse roteiro desse episódio, eu fui lá atrás nos geocaches e fui escutar uns geocaches antigos e tal. E eu vi que em 2022 a gente fez um episódio conversando sobre novidades da tecnologia, e a gente citou o Steam Deck, que ele tinha o potencial de mudar, né, o cenário de jogos em Linux, que se ele fosse bem, nossa, a gente poderia ver um avanço significativo. Olha, parece que virou, né? Parece que realmente o Steam Deck está sendo um sucesso e as coisas podem ser divididas em antes e depois do Steam Deck, quando a gente fala de jogos no Linux, né? A gente tem visto nessas melhorias desde lá, acho que 2017, se eu não me engano, que a Valve começou a trabalhar no Proton, mas obviamente agora com console baseado nisso, né, com mais dinheiro entrando por causa disso, consequentemente mais desenvolvedores trabalhando no Proton, tem melhorado assim muito rápido. A gente ainda não viu uma solução definitiva para o problema do anti-cheat, até porque envolve outras empresas, não envolve só a Valve. A gente espera que isso se resolva, vamos torcer, mas assim, aí eu já não sou mais tão otimista assim. Mas assim, basicamente jogos single player, eu pelo menos eu já vou sempre comentar a idade de tipo, por padrão vai funcionar. Mas assim, a gente olha no ProtonDB só para tirar aquele peso da consciência, e assim, pelo menos até hoje, todos os jogos single players que eu vi, tirando os jogos muito mais antigos, que alguns funcionam muito bem, inclusive melhor que no Windows, mas alguns realmente, por conta de coisas muito específicas, tá ali num bronze, num prata, tá rodando meio pombo. A grande maioria roda ou no Gold ou no Platinum. Então, tipo, nunca tive grandes problemas com isso de jogos não rodarem. Salvo justamente os jogos com anti-cheat, tipo Fortnite, Valorant, essas coisas realmente não tem muito o que fazer. Mas a gente tem visto que isso tem alavancado bastante, e não só no Steam também, né? A gente já viu vários outros projetos surgindo por conta disso, outros projetos crescendo por causa disso, né? O FlatHub cresceu muito por causa do Steam Deck, o Heroic cresceu muito por causa do Steam Deck. Recentemente a gente viu a Framework anunciando novos computadores, né? E na apresentação eles deram muita ênfase em Linux, em jogos no Linux,
Mostraram o logo do Basite, daquele, eu acho que é Playtronic, que é um projeto que estão fazendo também de um outro sistema, tipo um SteamOS, mas não é exatamente. Esse aí eu tô vendo o pessoal falar, e eu tô vendo acontecer muita coisa, confesso. Mas espero que saia alguma coisa boa. O Steam Deck, a versão que a gente conhece hoje dele, né, a versão original do Steam Deck, foi lançado em 25 de fevereiro de 2022. Né, fez um grande sucesso, tal, teve muitas compras, até hoje tem um bom índice de vendas, apesar da Valve não divulgar números oficiais, pelo impacto que a gente vê em outros projetos no mercado, estima-se que a Valve está feliz da vida. Segundo uma das fontes de informação que a gente tem, que é o SteamDB, que é um banco de dados online para você consultar jogos de maneira geral, não é só relacionado com o Steam Deck, né, com a plataforma Steam como um todo. Já são 5.965 jogos verificados para o Steam Deck, ou seja, são jogos que com certeza, entre aspas, né, porque a gente sabe que esse selo é meio falho às vezes, que com certeza vão funcionar no Steam Deck. E quando a gente fala de títulos jogáveis, que são aqueles ou que a empresa que desenvolve ou o publisher, eles não estão preocupados em validar o jogo para o Steam Deck, porque provavelmente teriam que fazer algumas mudanças, alguns ajustes, e às vezes são jogos velhos, jogos que, enfim, já estão lá no catálogo de coisas antigas do Steam, né? São 11.854 títulos que são considerados jogáveis, isso segundo o SteamDB. Mas se a gente for olhar outras plataformas, né, Raul, a gente tem muito mais informações também. E aí depois a gente tem informações tipo ProtonDB, que inclusive eu vou pegar aqui a informação ao vivo, que de verificador jogável deles é 17.769 jogos, que basicamente aqui é verificado pela comunidade. Então, tipo, se eu ir lá, baixar um joguinho, ver que funciona, eu venho aqui no ProtonDB, faço meu review, falar, funcionou isso, funcionou aquilo, tive que fazer isso, tive que fazer aquilo. Alguns jogos, tipo, tive que mudar a versão do Proton, tive que colocar o Proton GE, tive que fazer um ajuste de um comando. Então ele vai ganhando notas mais baixas, né, que é aquela nota de platina, ouro, prata, bronze e quebrado. Então um jogo bronze é um jogo que abre, mas é meio capenga. O prata você também precisa de alguns ajustes ali, nem sempre vai ter um desempenho perfeito. Um gold, ele precisa de pequenos ajustes, mas ele funciona bem do início ao fim. E um jogo Platinum é tipo, perfeitinho, baixou, jogou do início ao fim, perfeito. E o Borked é o quebrado, esquece. Que é tipo um Fortnite da vida. Uma coisa que a gente vem aguardando ansiosamente, que até agora não se concretizou, né? Mas desde antes dos primeiros Steam Deck chegarem na mão das pessoas, a Valve já tinha anunciado que o SteamOS estaria, sim, disponível, por ser, né, baseado em Linux, no Arch Linux, utilizar o Plasma como base, por ter toda uma base open source, que ele também estaria disponível para outros equipamentos. A gente ainda não viu isso oficialmente, tipo, não tem um lugar que você entra lá e baixa o SteamOS para você. O SteamOS, tá? Não tô falando de Basite, tô falando de Blue, sei lá o que, não tô falando de nada. Tô falando o SteamOS da Valve, que seria um deles. Então isso ainda não existe. Mas a gente tem visto cada vez mais a Valve se movimentando para fazer isso se tornar possível. A cada dia mais consoles de terceiros ganham suporte oficial do SteamOS, né? Então, tem lá o ROG Ally, vários outros aí que tem no mercado disponíveis. A Valve vem lançando patches específicos para esses equipamentos. Quer dizer que mais cedo ou mais tarde vai chegar, né? Pode ser que em algum momento aconteça, porque eles prometeram e até agora eles não falaram, não vai rolar mais. Então, eles estão alimentando. Perigo, mas estão alimentando. Mas o que já tem oficial é que já foi anunciado o Legion Go S, que é a versão do Legion Go, só que vem com o SteamOS. Então ele vem por padrão de fábrica ali, tem até o botãozinho Steam e tudo mais. Ele tinha alimentado esse rumor porque tinha alguns bug fixes, né, no SteamOS, que tipo, ajustando o negócio pro controle do Legion Go. E as pessoas ficaram tipo, por que eles estão fazendo bug fix pro Legion Go se não tem SteamOS no Legion Go? Surpresa! Porque a partir do momento que você libera para todo mundo, você tem que garantir que funcione com tudo quanto é tipo de hardware e também muito mais suporte. Porque muito mais gente reclamando, aqui não funciona a minha RTX 4060, aqui não funciona a minha placa GT 7900, sei lá. E umas coisas assim, sabe? E é muito mais gente trabalhando em suporte também, pra falar, tipo, pelo amor de Deus, hardware é muito velho, desiste. É possível que isso vá acontecer, mas enquanto não acontece, a gente também tem a movimentação da comunidade.
sempre tem. Que tem o Basite, que é basicamente a experiência do SteamOS. Tem umas versões que não é, né? Mas por padrão a ideia é a experiência do SteamOS em outros hardwares. Então tem Basite pro próprio Steam Deck, tem pro Legion Go, ROG Ally, tem para notebook, tem para desktop. Inclusive, eu entrei no site, tem um coming soon para Apple Silicon, então provavelmente você vai poder transformar o seu MacBook Air M1 num Steam Deck, porque você gostaria de Steam fazer Deck isso, não mais sei. caro da história. Mas assim, se quiser fazer, tem como. Quer dizer, vai ter, né? E aí, eles têm algumas modificações também, né? Tem uma versão com Gnome, eles vão lançar uma versão com Bud, e tem alguns outros sistemas que tentam ir mais para esse caminho. Tem o Chimera OS, tem aquele da Playtronic, que tá em alpha ainda, na verdade. Então, ele não quer ser um SteamOS sem ser a Valve. Ele não vai nem usar a plataforma Steam. Mas a experiência é para ser similar, sabe? Para ser um console. Só que baseado em Linux. Então a gente vê a comunidade movimentando bastante em cima disso, sabe? Isso tem sido bem legal. Para quem curte essa experiência console-like, esse tipo de solução é ótimo. E a pergunta que não quer calar, senhor Raul Craveiro, já fazem, né, já fazem alguns anos, já fazem 3 anos que o Steam Deck está na luta. E recentemente eles até lançaram uma versão atualizada, né, que é o Steam Deck OLED. Eu acho que já faz quase um ano, né, que eles lançaram o Steam Deck OLED, talvez. Mais ou Acho que um menos. pouco menos, mas por aí. Teve Por algumas aí. melhorias ali de controle, melhoria de bateria, a tela, né? E nem se compara a tela do Steam Deck OLED com a tela do Steam Deck original. Não que a original fosse ruim, mas é que a do Steam Deck OLED é muito boa. Então É o tem LED, esse né? avanço, né? Mas e o Steam Deck 2? Será que vem? Eles já deixaram claro que eles querem sim fazer um Steam Deck 2, mas que eles não estão trabalhando no 2 ainda, que eles só querem lançar uma segunda versão quando eles sentirem que realmente é necessário. Então é bem provável que, tipo, ela faça uma janela de lançamento maior, tipo, chegar num ponto que, nenhum dos lançamentos tá rodando mais. Que a gente tá quase chegando nisso, porque tá vindo uns jogos assim bem mais pesados agora. Não sei se são realmente mais pesados, só são mal otimizados. Aí depende do jogo. Em alguns casos, as duas coisas, né? Mas assim, a gente tá vendo, caminhando pra esse lugar onde os jogos mais recentes estão começando a não rodar muito. Alguns rodam, tipo Baldur's Gate roda sofrendo, mas roda. Mas é um jogo realmente pesado. Quando sair um GTA 6 no PC, a gente sabe que não vai rodar. Mas provavelmente no Steam Deck 2 talvez não rode. Mas, então, é bem provável que quando chegar num ponto ali, sei lá, saiu a terceira geração lá do processador da AMD pensada em PC Handheld, talvez a gente veja alguma movimentação. Então, é possível que tenha um Steam Deck 2, mas não vai ser no ritmo que a Asus está lançando, por exemplo. Que eu acho que já tem 2 ou 3 modelos diferentes. Ou até a própria MSI, que lançou 2 versões e as duas são flopadas. Mas eles querem aos poucos. A Valve, ela tá sendo muito mais parecida, ela tá adotando uma estratégia muito mais parecida com a das empresas de console do que das empresas de PC. Porque se Sim, você sim. for ver, sei lá, um Xbox, um PlayStation, não é todo ano sai um. Tipo, né? Um Nintendo Switch mesmo. Quantos anos foi lançado o Nintendo Switch e 2017. agora que foi anunciado o Nintendo Switch 2, entendeu? Sim. Desenvolver essas coisas custa caro. E quem compra isso não quer normalmente fazer como o pessoal de PC meio que se habituou, quer trocar de hardware muito rápido. A pessoa ela quer comprar aquilo e largar lá. Funciona mais parecido com um eletrodoméstico do que com um computador. Geralmente as pessoas não querem ficar trocando geladeira todo ano e um console ele está mais alinhado para isso. Para uma Sim. coisa que você tem ali, quando você quer usar, você usa. Com o console você espera uma coisa mais longeva, né? Obviamente tem alguns pontos ali que quebraram esse padrão, mas uma geração de consoles dura entre 6 e 8 anos. E geralmente ali na metade tem a versão Pro, né? Que no próprio PlayStation sempre chama Pro, né? Que tem o PlayStation 4 Pro, PlayStation 5 Pro. O Switch teve o Switch OLED, que não é outro processador, né? O processador é o mesmo, mas tipo, tem umas melhoria de bateria, melhoria de tela, algumas coisas assim. E no Steam Deck meio que teve também, né? O Steam Deck OLED, que ele tem uma tela melhor, ele tem alguns ajustes ali, tipo, o Steam Deck normal, eu acho que é Wi-Fi 6 e esse é 6E.
Tem, tipo, alguns Tem, ajustes, assim. um bumpzinho tecnológico, né? Uns negocinhos assim, não é um novo processador, uma nova geração, não tem mais RAM, nada disso, mas, tipo, tem alguns ajustes ali. Então as pessoas viram ali um aumento de desempenho de, tipo, 5, 10%. É o que justifica você comprar um outro se você já tem? Não. Mas eu acho que o Steam Deck, ele meio que vai se tornar um híbrido ali entre o PC e o console. Porque eu não acho que o Steam Deck consegue segurar 6 anos, às vezes 8, com o mesmo hardware. Mas também não precisa ter uma versão por ano, sabe? Então eu acho que vai ter ali sei lá, uns 3 a 4 anos entre versões. Talvez, assim, totalmente informações tiradas das vozes da minha cabeça. Mas eu acho que vai ser mais ou menos por esse caminho aí. Eu acho que a Valve, ela tá jogando outro jogo. Ela não tá jogando o jogo de vender hardware. Ela tá jogando o jogo de criar um novo mercado que vai ser dela, vai ser controlado por ela. Da mesma forma que ela dominou o mercado de loja de jogos, o Steam é disparado a maior loja de jogos que comparar com qualquer outra plataforma. Eles estão fazendo o Steam Deck e o Steam OS sedimentar esse novo mercado sobre o qual eles vão ter muito poder e muita influência, né? Que Sim. é essa plataforma Linux como ambiente para jogos. Não, e eles estabelecerem o Steam como experiência padrão, mesmo que não seja no Steam Deck, para eles é vantajoso, porque um Legion Go com o Steam OS vai estar vendendo o jogo no Steam, que é onde está o maior lucro, né? Porque ali na venda do Steam Deck, o lucro é mínimo, sabe? Eles realmente estão ali no limite. Mas ali eles estão ganhando um lucro em cima de cada uma das vendas de jogos. E assim, se eles venderem no PC, se eles venderem no Steam Deck ou se eles venderem no Legion Go, para eles é sucesso. Então, criando esse mercado novo e eles se estabelecerem como a referência, para eles é ótimo. Mesmo que tipo, o ROG Ally use o Windows, você estabelecendo essa experiência de usar o Steam, lá no Windows a pessoa vai usar o Steam e também vai comprar jogo com eles, ao invés de comprar na Epic, ao invés de comprar na GOG ou em qualquer outra loja, sabe? Tem uma outra coisa também que está evoluindo a passos longos e também começou já há muito tempo e que está sendo uma fonte de treta quase inesgotável, que é a utilização de Rust no kernel Linux. A gente viu que um mantenedor muito importante de um módulo lá do kernel simplesmente falou: ok, não quero mais jogar esse jogo, tô saindo fora, alguém toma conta aí. O último que sai apaga a luz. O Rust tem sido uma pedra no sapato para os gestores do kernel Linux conseguirem gerenciar essas tretas que estão rolando, né? Eu vi, inclusive, que em 2022 mesmo, a gente também fez um geocast comentando sobre isso, que prometia ser muito interessante, mas era uma mudança. Rapaz, tá difícil. O que você tem acompanhado dessas tretas aí? Inclusive, Raul, eu vi que você trouxe notícias sobre isso no Linux News, né, recentemente. Tá rolando muita treta, porque tem gente que defende o Rust com unhas e dentes, tanto que, né, tipo, o Pop! OS, a interface Cosm, que é basicamente feita em Rust, então realmente tem aquela galera que é muito fã, mas tem uma galera ali no kernel Linux que tá defendendo que, tipo, tem que tomar cuidado com isso, porque isso vai gerar fragmentação ali no código. Realmente, na parte de código, eu não sei palpitar o quanto que é válido colocar Rust, se atrapalha demais ter, tipo, duas linguagens ali como principais para fazer algumas coisas. Mas eu sei que, tipo, as pessoas realmente estão brigando com isso, assim, a ponto de, né, tem gente abandonando ali o desenvolvimento do kernel. Se eu não me engano, o desenvolvedor do Asahi Linux também abriu mão de desenvolver no kernel Linux. Inclusive, ele abriu mão do próprio projeto Asahi Linux, que ele saiu do Asahi, entrou 7 pessoas no lugar dele, mas tudo bem. Aparentemente o cara fazia bastante coisa. Então, mas tá rolando toda essa treta aí, tipo, o Linus Torvalds, ele tem que sempre entrar como se fosse a babá ali e falar: não, ó, gente, vamos fazer isso. Ah, não, ó, não briguem. Ó, vamos fazer aquilo ali. Tá rolando ali uma discussão meio acalorada e ele tem que ficar sempre intermediando ali. O Rust, ele é bastante falado por ser uma linguagem muito rápida, muito moderna, ter vários recursos de segurança que acabam sendo mais interessantes para o tipo de projeto que o kernel Linux é do que o próprio C, que é utilizado em larga escala, né? Só que aí a gente tem algumas coisas também que precisam ser levadas em consideração. O projeto do kernel Linux é um projeto que já vem sendo desenvolvido há muito tempo. E tem muitas pessoas que estão no projeto há muito tempo. E essas pessoas conhecem
C. São programadores de C muito proficientes. E eles vinham desenvolvendo essas tecnologias em torno das linguagens que eles conhecem. As novas colaborações com Rush ou com qualquer outra linguagem, não é a primeira vez que uma linguagem diferente de C começa a ganhar força dentro do kernel. A gente já viu isso no passado algumas vezes, mas de longe o Rush tem sido a que tomou mais vulto, assim, né, que conseguiu um apoio e um engajamento público comunitário maior. Sempre existe uma certa resistência com mudanças. Quem já está fazendo alguma coisa, quando chega alguém com ideias novas, tudo isso aí que você está fazendo é muito legal, mas o jeito que eu faço é 1000 vezes melhor, joga isso aqui fora e vamos fazer desse jeito aqui, tá ali acostumado com aquele ambiente, vai naturalmente ficar na defensiva por ver coisas novas. Se você acompanha a lista do kernel, por exemplo, você vai ver que tem várias discussões altamente técnicas sobre implementação de códigos, coisa que deveria ser de um jeito e deveria ser do outro, que o Rush faz não sei o que não deveria ser feito daquela forma. E, tipo, eu não sou um programador. Então, eu não tenho condições de opinar tecnicamente quem está certo e quem está errado. Mas é inegável, pelas informações que a gente consegue ver, pelos reviews, pelos profissionais que dão, né, depoimentos sobre essas coisas, que sim, ter Rust em alguns pontos do kernel é muito útil, é muito interessante para algumas funções específicas e para melhoria da segurança. Mas não quer dizer que tem que jogar, né, inicialmente, pelo menos, jogar todo o código em C fora e agora só Rust nessa parada. Então, acho que tem um pouco também de conter os ânimos, sabe? Tipo, a pessoa que acha que Rush é muito legal, Rush, calma, né? Calma, gafanhoto, calma. O kernel Linux é um projeto muito complexo. A gente está falando de um projeto muito, muito, muito grande, com muitos arquivos, muitas linhas de código. Então, e também, ao mesmo tempo, ele é um projeto que está presente em lugares assim muito críticos. Você não pode fazer uma modificação que vai parar tudo num nível meio CrowdStrike, sabe? Que você vai parar aeroporto, parar as coisas. Porque uma coisa é a gente usar o Linux no computador pessoal. O computador parou de funcionar. Obviamente, você vai ter algumas perdas ali, mas você consegue parar um tempo, ir lá, formatar, sei lá, mudar o sistema. Outra coisa é um Linux funcionando numa central de controle ali de um aeroporto, funcionando num hospital. Existe toda essa complexidade em cima disso. Só que, obviamente, a gente entra num problema maior, que eu acho que é a grande questão aqui, que é lidar com pessoas. Porque vão ter uma pessoa que vai falar, nossa, não, realmente é muito crítico e C funciona, então vamos manter o C para sempre. Mas algumas pessoas vão falar, não, mas se a gente usar o Rust para isso, aquilo outro, isso aqui vai ser melhor, isso aqui vai ter um desempenho melhor, vai ser mais seguro aqui e ali. E pode ser que as duas pessoas estejam certas em pontos específicos, mas até essas duas pessoas conseguirem chegar num consenso, sem brigar, sem xingar a mãe, é difícil. E eu acho que é aí que tá morando todo o problema, porque as pessoas estão com dificuldade em chegar em um consenso do que deve e o que não deve ser feito. Não dá para descartar também do fator humano o lance dos egos. Né? Com Inclusive, certeza. numa das cartas recentes, lá, dos e-mails recentes do Linus Torvalds, tentando fazer essa briga acabar, ele cita bem isso. Tipo, o código do Linux, ele é um código público e você que é um mantenedor de um determinado código, você não é o dono daquele código. Né? Não é assim, se não for do jeito que eu quero, não entra. Ou pelo menos, segundo o que o Linus disse, não é assim que o kernel deveria funcionar. As pessoas elas têm que deixar o ego de lado e trabalhar em prol do projeto continuar evoluindo. Mas ele é o pai da criança, né? Ele é uma das vozes mais fortes, talvez junto com eu nunca lembro o nome desse cara, deixa eu ver se eu acho aqui, com o Greg Crow Hartman, eles são, eu acho que hoje, as duas vozes mais fortes dentro do projeto do kernel Linux. Então, eles têm tido muito trabalho para tentar apaziguar esses ânimos, e isso está gerando até agora que muitas pessoas antigas estão se afastando do kernel Linux. Isso é ruim, e apazigue e melhore, mas pessoas novas estão assumindo essas coisas também, então existe uma chance, eu estou tentando ser otimista, ser positivo agora, que essa renovação que está acontecendo, apesar de não ser de forma alguma de uma maneira amigável, de uma maneira assim, né, tranquila,
que está havendo uma renovação e quem sabe, no final das contas, seja para melhor, seja para a evolução do projeto. Acho que tanto do lado dos desenvolvedores Rush quanto do lado dos desenvolvedores C, as pessoas têm que, né, dar uma controlada ali nos ânimos, tentar conversar em termos mais amigáveis, mais profissionais. A gente tem visto umas discussões bem baixo nível, assim, na lista de e-mail do kernel. Então, né, são todos adultos, né, profissionais num projeto muito importante. Então, eu realmente, eu espero que as pessoas consigam chegar num consenso. A minha fé na humanidade sempre me trai, mas eu tenho essa esperança. Eu acho que falta um pouco de pessimismo aí, na verdade. Mas, né? Como que é aquele meme lá? Te falta ódio. Mas a gente, né, como usuário de Linux e como fã da plataforma, a gente torce para que as pessoas cheguem numa conclusão e que essa conclusão seja o melhor para o kernel Linux, né? Para além do que uma pessoa ou outra pessoa acha. Mas até chegar lá, realmente eu acho que vai ter muito mais discussão ainda. Se você quer ficar bem informado sobre tudo que vem acontecendo, eu tenho 2 dicas para dar para vocês. Uma é o meu bebê, que é a newsletter do projeto DioLinux, que você pode assinar em diolinux.com.br/news, que agora em março, se você está assistindo esse episódio no dia do lançamento, você já vai ter visto em nosso site e na nossa newsletter algumas novidades. Se você ainda não é inscrito, corre lá, se inscreve, você vai receber apenas uma mensagem por semana com conteúdo bem bacana para você. E a outra eu quero falar do meu bebê, que é o DioLinux Labs, que é se você está vendo esse podcast pelo YouTube, parabéns, você já está nele. Só clicar aqui no botão de se inscrever. Mais fácil impossível. Se você está ouvindo em qualquer outra plataforma, só entrar youtube.com/DioLinuxLabs ou pesquisa por DioLinux Labs na caixinha que você vai cair no canal facinho. Tem bastante conteúdo. Toda quarta-feira a gente tem o DioLinux News, que é um resumo das notícias que aconteceram na semana. A gente tem vários vídeos de tutoriais de aplicações, algumas reviews de distros. A gente tem cortes aqui do Diocast, se você quiser ver um conteúdo mais rápido também tem. Saiu um vídeo sobre como eu fiz um Steam Deck caseiro. Inclusive, provavelmente você já tem a maior parte dos ingredientes aí na sua casa, então tem bastante projeto legal assim que dá para você copiar, fazer em casa também. A gente agradece muito a todos vocês que nos acompanharam aqui, que, né, apoiam o nosso conteúdo, assistindo, participando. Se você está ouvindo esse episódio através do Spotify ou de qualquer outra plataforma de áudio, não se esquece de marcar o episódio nos seus favoritos. Quem ouve no Spotify, eu convido a deixar um comentário para a gente com o que você achou desse episódio, ou deixar uma sugestão de temas que vocês gostariam que a gente abordasse aqui nesse episódio. Se você está ouvindo pelo YouTube, como o Raul falou, não se esqueça de inscrever e deixar seu joinha. Ajuda muito a gente a saber que vocês estão curtindo e que tipo de conteúdo que a gente pode trazer aqui para vocês, para que vocês, né, curtam cada vez mais esse trabalho que a gente faz. Bom, muito obrigado também a você, Raul, que veio, né, nessa tarde aqui quentíssima participar dessa gravação. E a gente se vê, meus amigos, no próximo episódio do Diocast. Valeu!